Antes da gente chegar na parte de fato que você tá trabalhando com o dropshipping, né? Sim. Vamos um pouquinho antes. Como que você descobriu que isso existia? Porque você falou assim, eu passei na faculdade e comecei a pesquisar. O que passou pela sua cabeça? O que você estava pesquisando exatamente? Como que você chegou nessas informações? Foi uma coisa muito pontual. Eu vi um amigo meu que, assim, era amigo de uns colegas meus da escola, que ele tava postando, assim, umas viagens muito legais. Aí eu olhei assim, caramba, o que esse menino tá fazendo? Qual é a profissão dele? Eu quero saber. A minha mentalidade, assim, nessa época eu tinha 18 anos. Aí eu fui ver o perfil dele e acompanhar um pouco mais. E aí eu vi que ele fazia dropshipping. E aí eu falei, vou fazer isso. Vou começar por esse caminho. E foi aí que eu decidi mesmo. Eu vou contar uma curiosidade que eu ainda não contei no podcast. Mas, sem saber que existe essa palavra, eu fiz dropshipping numa época, sabia? Sério? No começo da minha faculdade. Só que assim, foi totalmente para uso próprio. Sabe quando você desenvolve uma linha de maquiagem porque você quer ter a maquiagem? Foi tipo Sim. isso. Eu amava, era alucinada pela Kipling. Na minha época era assim, status, quando você tinha a bolsa do macaquinho. Nossa, era maravilhoso. A de rodinha também. Chiquérrimo. Só que não tinha no Brasil, ninguém vendia no Brasil. Eu tinha que comprar quando eu viajava ou encomendar e era muito caro, não tinha nenhum revendedor aqui e tal. E aí eu conheci uma menina que morava na Holanda e ela vendia. Eu acho que eu conheci ela pelo eBay, porque eu comprei alguma coisa dela no eBay e tal. E eu falei, vamos fazer rolo? Vou fazer o seguinte, eu vou montar um site e aí eu vou vender as bolsas e aí você manda direto pra pessoa. E a gente divide o negócio e tal. E a gente começou a fazer. Tipo, acho que foi uns 2 anos depois, a All Bags tinha feito um contrato de exclusividade com a Kipling. E eu fiquei tão conhecida que eles me mandaram uma notificação extrajudicial. Dizendo que eu tava... Foi conhecida pelo jeito ruim. Porque, tipo, teoricamente eu não podia, mas eu nem sabia sobre isso, Tinha direito né? de marca. Eu não tinha nada daquilo. Aí eu tive que fechar minha lojinha. Mas, cara... Tava funcionando... Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. O pessoal vê dropshipping e olha como se fosse aquele modelo tradicional que o pessoal faz na internet, só que grandes lojas fazem dropshipping. A Magazine Luiza faz dropshipping, ou seja, ela deixa os vendedores lá no marketplace dela para vender. Tipo, muitas lojas gigantes fazem dropshipping, só que as pessoas não entendem que é só um modelo de logística. Então, por isso que eu gosto de falar que é um e-commerce sem estoque. Como que funciona exatamente o dropshipping? Bom, você tem o fornecedor, você seria a loja, então você meio que seria o intermediador dessa venda. Então, quando o cliente ele compra na tua loja, você faz a página de vendas, tudo direitinho, também é encarregado pelo marketing, você envia diretamente o pedido para o fornecedor através da plataforma, então isso tudo é integrado também, e ele manda o fornecedor direto para o cliente. Então, você não cuida de custo fixo, não cuida de estoque, não cuida de um alto custo com funcionário. Então, por isso que também eu achei uma alternativa muito viável para quem está começando, né? Porque você não tem uma barreira de entrada muito grande, você pode começar com pouco capital. E como é que era o seu negócio? Como que ele surgiu? Como que ele começou? O que você vendia? O que você vendia? Um dos meus primeiros produtos que mais vendeu, assim, que pegou realmente tração e que me trouxe resultado de fato, foi aqueles ring lights. Ah, que legal. Aí eu fiz uma copy que era basicamente... Você sabia qual é o segredo das blogueiras para ter uma maquiagem perfeita, uma iluminação e tal? Eu meti essa copy e aí eu consegui escalar. Aquele produto foi um dos meus primeiros produtos vencedores. No início eu comecei sozinha, minha loja, claro. Aí, enquanto foi escalando, tive que me virar na raça mesmo a delegar, a construir equipe, delegando primeiro o suporte, depois o operacional e tudo isso. Cara, é muito legal isso. Eu gosto muito de ver essas histórias, porque a gente traz pra realidade que é possível fazer. Uma pessoa em casa sozinha, sem mesada, né, que não tinha apoio de ninguém, literalmente, conseguiu fazer. Então você montou, você escolheu os seus... Como que era escolher os produtos? Você escolhia algum fornecedor de fora, daqui? Como que era isso? Fornecedor sempre internacional. Só que tem um porém. Dependendo do frete que você escolhe, pode demorar para chegar. Antigamente era padrão isso, demorava para chegar. Só que atualmente, hoje em dia, já faz um bom tempinho, você tem alguns modelos específicos de frete que conseguem chegar em tipo 10, 15 dias, muito fácil. Não sabia. Da China até o Brasil. Você ainda trabalha com dropshipping? Não. Não? Hoje? Atualmente, a gente vai chegar nessa história aí, né? O que foi que desenrolou o meu negócio. O que eu tô fazendo hoje, como é que se desenrolou a empresa, mas vai chegar isso. Tá, mas vamos lá. Então aí você escolhia e aí a pessoa mandava direto pro cliente. E isso é uma coisa que,
tipo, pelo menos, é que faz muito tempo que eu não compro nada na China, acho que o Covid chegou e eu fiquei com medo. Mas demorava muito tempo e tinham muitas coisas que não chegavam. E isso é um risco, né? Porque, na verdade, a compra foi feita por você, né? As pessoas pagavam você. Você teve muitos casos disso acontecer, como que você lidava? Cara, isso depende muito da gestão da pessoa e principalmente do caráter dela. Uma coisa que eu vejo no mercado de dropshipping é que existem muitas pessoas que mancham o mercado fazendo esse tipo de coisa, né? Então, assim, o principal que você tem que lidar é com a gestão dos seus pedidos, com a logística, saber sobre fluxo de caixa, porque geralmente o pessoal não entende isso quando está começando, né? Graças a Deus que eu entendi essas coisas, esses princípios lá no início, para você saber lidar com o dinheiro que está aparecendo lá no seu caixa, para você não tirar da conta PJ, para você não misturar com PF. E muitas lojas de dropship que o pessoal que começa assim e não passa por esses fundamentos, acontece isso. E aí a pessoa se perde, acontece esse tipo de coisa, e não dá certo, e não tem resultado, blá, blá, blá. Então, eu acho que o principal mesmo seria a pessoa primeiro estudar os fundamentos. Porque eu vejo muita gente no digital que fica focando em buscar método, em hack, em truquezinho, e papapá. A virada de chave que vai mudar não sei o quê. Mas a pessoa não estuda os princípios, que em média são 6 a 12. Então, esses métodos nada mais são do que uma combinação das variáveis desses princípios. Quando você pega esses princípios e combina eles, você dá milhares de métodos, milhares de informações. Então, o que foi que eu fiz? Peguei os princípios e me aprofundei neles, que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito naquele momento, porque me deu uma base, um repertório muito bom para empreender.